Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Brenda. Já me conhecem, já vim. Acho que eu já vim esse ano, com o Caio, pelo menos, né? Estou aqui para falar, né, de forma bem introdutória sobre as paixões da alma. Introdutória porque é um assunto bem profundo, né? Indico que vocês continuem depois o estudo, caso tenham interesse. Usem. No final eu vou falar, né, sobre alguns livros. E aí, assim, não sei se está dando para entender, porque a minha letra é estranha, mas eu dividi em 4 partes, para a gente entender bem. Primeiro, né, falar sobre o que são as paixões, depois quais são elas, a necessidade, né, do ordenamento dessas paixões e, por fim, como proceder. Então, 1, 2, 3, 4. Ali é um esqueminha que eu fiz para ficar mais claro, né, o que eu vou falar. Daqui a pouco eu vou explicá-lo, né, mas esse aqui, digamos que é o meio do esquema, e aí eu fui puxando setas. E aqui são mesmo as paixões, né? Já bem definidas, separadas ali pela concupiscência e pelo apetite irascível também. Ok? E aí, qualquer dúvida, guardem, por favor, porque se eu me dispersar com as perguntas, eu não consigo voltar. Ou perguntem para o Iago. Ok. O Iago é... Mas eu falo assim, para complementar, né? Iago, Gustavo, eu sei que vocês estudam, Caio César também, que é meu esposo, né? Eu acho que eu sou a mais nova no estudo aí de São Tomás de Aquino, não estou nem no comecinho assim, nem na introdução da introdução. Então, fiquem à vontade para complementar, para corrigir, enfim, o que vocês quiserem falar. Ok? Então, vamos lá. Meus papéis, gente, eu só ando com meus papéis, senão eu me perco. O que são, né, então, as paixões da alma? Eu vou começar lendo, né, para a gente poder escutar mesmo as próprias palavras de São Tomás de Aquino. E aí eu vou explicar. Em alguns momentos também eu vou ler outros trechos, só para deixar mais claro também, mais bem fundado, certo? Então, vamos lá. Esse é um livro que eu estava explicando aqui pro... Eu esqueci teu nome. Júlio. O Júlio, né? As Paixões da Alma. Então, ele vai tratar realmente só das paixões, mas eu também acredito que é de uma maneira mais introdutória. São as próprias questões da Suma que fizeram em vários volumes, né? E esse é o das Paixões da Alma, certo? Eu utilizei esse porque eu não tenho a Suma e porque também era mais fácil de manejar, né? Então, eu vou utilizá-lo. As paixões são moções produzidas na alma humana quando ela padece o que resulta da inclinação da potência do seu apetite sensitivo para algum objeto sensível, seja para desejá-lo como um bem sensível, por causar-lhe sua posse, como, por exemplo, o sentimento de alegria e prazer que uma criança tem ao ver e comer um doce, ou seja, para afastar-se de algo sensível, como de um mal, por causar-lhe sua presença, como, por exemplo, o sentimento de desespero ante um iminente risco de morte, que foi o que eu fiz aqui no esquema, né, que daqui a pouco eu vou explicar. Que está aqui, desejo do bem e aversão do mal, movimento violento para conseguir um bem difícil de se obter, que é a explicação que ele dá aqui. Daí as paixões, emoções ou sentimentos serem estabelecidos em 2 grupos, como está ali no esquema. Um concupiscível, que se caracteriza como um movimento que se pauta no desejo do bem sensível e na aversão do mal sensível, amor e ódio, desejo e aversão, alegria e tristeza, como está lá no esqueminha. E o outro, irascível, que se caracteriza como um movimento mais violento, seja para conseguir um bem difícil de obter ou para evitar um mal difícil de conter, como a esperança e o desespero, audácia, medo e ira. Como são movimentos naturais, as paixões em si mesmas não são nem boas nem más. Contudo, podem ser boas se seguem as regras da razão ou más quando não as seguem. Ou seja, né, as paixões, elas são, como eu explico aqui na primeira parte, moções. E essas moções são movimentos. Mas há aqui uma diferença, né? Não é um movimento, por exemplo, como esse que eu estou fazendo de me deslocar. E aí vai entrar até uma questão mesmo mais aristotélica, né? É o movimento da realização do ato, não é? E são movimentos naturais, e por serem naturais, não são nem bons nem são maus. Contudo, eles podem ser bons se seguirem, né,
a razão e podem ser maus quando não seguem a razão. Daí também que eu até fiz esse esqueminha aqui, não é? Intelecto, vontade e paixões, que é o verdadeiro ordenamento aí dessas potências na nossa vida, certo? E quais são, então, né, essas paixões? Para a gente entender, vamos passar aqui para o esqueminha. Nós temos as potências na nossa alma, falei ali de algumas delas, né? E nós temos as potências superiores, onde estão lá o intelecto e a vontade, e as paixões inferiores, e as potências inferiores, onde estão as paixões. Só esse esquema já dá para entender assim mais ou menos, né, onde tudo deve estar ali no seu lugar e como esses dois, para termos aí uma vida ordenada, devem estar acima das paixões, até porque a ordem correta é essa, né? E aí dentro das paixões nós temos, né, o apetite concupiscível, que é realmente desejar um bem sensível, né, o desejo do bem e a aversão do mal. E temos o apetite irascível, né, que seria aí afastar-se de algo sensível, mal, ou seja, um movimento violento para conseguir um bem difícil de se obter ou evitar um mal difícil de conter. Né? Caso não tenha ficado claro aqui, alguém tiver copiado, foi isso que eu escrevi. Então esse é o esquema bem geral que dá para a gente entender de forma bem introdutória, né, o que são as paixões da alma. E aí é que entra o terceiro ponto, a necessidade do ordenamento dessas paixões na nossa vida, não é? Intelecto, vontade e paixões. Essa é a hierarquia correta e saudável, não é? O intelecto que vai ali se manifestar através do nosso interesse, né, e do nosso apetite ali para o bem, a verdade, a beleza, a ordem, a justiça. A vontade que vai ali nos apetecer para o bem, para o que é belo, para o que é verdadeiro, para a virtude. E as paixões que eu coloquei aqui como sendo emoções, porque na psicologia é mais ou menos isso, né? Não na psicologia atual, mas na psicologia tomista, paixões também estão ligadas com as nossas emoções, com os nossos movimentos, né? Ordenados ou não. Então, gente, se o meu intelecto está abaixo da minha paixão, se a minha paixão está aqui, meu intelecto está aqui, está errado, né? Está desordenado. Se a vontade está acima disso, também está desordenado, né? Então, a gente precisa ordenar aí a nossa vida a partir dessa hierarquia, né? E eu vou explicar por quê daqui a pouco. Até aqui tudo tranquilo? Só um minuto. Eu vou ler. Passar para o esqueminha mesmo, né? Explicar então quais são, né? Vamos voltar. Eu falei da necessidade desse ordenamento e para a gente entender a necessidade desse ordenamento, a gente vai entender então quais são mesmo mais descritivo ali, quais são essas paixões. Aqui no nosso apetite concupiscível, os estímulos eles vão ser determinados por estímulos bons ou estímulos maus, né? O estímulo bom que vai nos levar aí ao amor, ao desejo e à alegria, né, que são paixões da alma, e os estímulos maus, aversão, ódio e tristeza. É importante falar que quando a gente fala de bom ou mal, não é uma ideia de ficar brigando, né? É uma ideia mesmo do que é bom e do que é mal, no sentido mesmo do apetite, vocês vão já entender. Por exemplo, o amor seria um apetite, né, ali produzido por um desejo bom, um desejo amável, né, um prazer, algo que é bom para mim. Amor aqui é isso. Desejo seria essa inclinação afetiva para o bem, desejar o bem, desejar fazer o bem, desejar viver o bem. E a alegria, né, seria essa posse afetiva do bem. Por isso que quando a gente está, né, triste ou passando por algum problema, ou até mesmo um adoecimento psíquico mesmo, né, uma depressão, a gente sente mais o movimento da tristeza, que é algo mal. E aí eu preciso trabalhar para tomar posse dessa alegria, não é? E aí, aqui no apetite concupiscível mal, né, vai despertar na gente, então, uma aversão, que seria uma repulsa mesmo daquilo que é mal, mas não só daquilo que é mal, uma repulsa também daquilo que é perigoso, e a gente também tem a questão da ideia do pecado, né? Aquilo que é perigoso para a minha alma, aquilo que não é bom para mim. O ódio, né, ou seja, o desprazer pelos objetos maus, e a tristeza, que é a posse afetiva de um mal. Né? E a tristeza ela vai se manifestar não só, eu falei da doença, mas
por ser uma reação natural, lembrem-se disso, a tristeza ela vai vir também diante da morte de um ente querido, diante da perda de um bem, diante até mesmo de uma doença, né, de algo aí ruim que a gente está passando. Por isso que a ideia não é algo de bom e mal, como se fosse uma briga entre essas duas coisas, mas do que é bom para mim, né, para minha alma, e do que é mal no sentido que eu não desejo, né, não posso ali deixar que domine a minha vida, certo? E aí trazendo até também uma linguagem meio psicológica, não é? A gente chamaria isso aqui na psicologia de reações tranquilas, ou seja, reações esperadas, reações naturais, paixões que todos temos e que vão surgir aí na nossa vida em algum momento. Na verdade, que surgem, né? E estão relacionadas ao presente. Já em relação aqui ao apetite irascível, né, como eu falei, ele vai gerar aí dois estímulos. O estímulo por um bem árduo, bom, favorável e de difícil obtenção, que vai gerar a paixão da esperança, ou do desespero, né? A esperança que a gente vai entender... Vou botar aqui minha peça, senão que não deu para escrever, né, como o desejo de um bem futuro, possível, mas de difícil obtenção. Como, por exemplo, a própria santidade, né, o próprio céu, para nós é um bem difícil. E se nós não estivermos com a esperança ordenada, né, a gente vai acabar caindo na paixão da tristeza ou qualquer outra, né? Então, a esperança aqui, ela é colocada como uma paixão que vai nos ajudar, ou seja, é um bem árduo, mas que, obviamente, não só através da paixão, mas também quando eu vou falar do ordenamento, né, quando a gente vai se ordenando através da prática das virtudes, dos atos bons, eu vou obtendo também a esperança. Ou vai nos levar ao desespero, que seria a inclinação afetiva, né? Ou seja, é quando eu tenho um bem árduo, porém, aliás, é um bem que é árduo, que é bom, mas que não é alcançável, né? Você tá... Pode falar, Gustavo. Não, eu só ia falar que o pessoal tem noção de que isso é uma coisa muito real no dia a dia. Por exemplo, você pega, no caso, um apetite concupiscível, né? Por exemplo, quando você vê uma aranha, você primeiro sente a aversão. Eu ia dar o exemplo. Mas pode dar, não, dê. Agora você vai até o... Não, vamos só falar isso. Não, vai falar o que você ia falar, pode falar. Você vê uma aranha, você primeiro sente aversão, depois ódio, e se ela permanecer lá ou te picar, você fica triste. Ou seja, não faz todo sentido, entendeu? Mas era isso mesmo que eu ia falar, né? Só que eu ia trazer aqui o exemplo da esperança, não é? Uma das aulas que eu assisti, o professor ele foi explicar um pouquinho essa questão da esperança, né? Ele vai falar lá. Você está ali está numa selva, está com fome e vê uma fruta numa árvore que está muito alta. Essa fruta ela é o quê? Ela é um bem. É algo que você deseja, né? Por quê? Porque você vai se alimentar. Inclusive, aqui está muito relacionado à nossa disposição natural, né? Como eu falei, são movimentos naturais, ou seja, está relacionado até mesmo com a nossa questão de beber, de comer, né? Com as nossas necessidades básicas também, né? Então, eu desejo essa maçã ou essa manga, enfim, ele fala manga no exemplo, né? Eu desejo essa manga. E aí, no caso aqui da esperança, né? É um bem árduo, porque está maior do que eu vou precisar subir na árvore, eu vou precisar balançar essa árvore para poder adquirir esse bem, e de difícil obtenção, não é? E aí, eu vou precisar aí fazer algum movimento que seria até, às vezes, muitas vezes, sobrenatural, e aí entraria o quê? Os hábitos bons, as virtudes, não é? Para que eu consiga esse bem. Só que aí eu não consigo. Ou pelo menos ele está de muito difícil acesso. Sei lá, antes da árvore tem um rio que eu vou precisar passar ali para poder conseguir essa árvore. E aí ele se torna um meio de difícil obtenção. Eu cairia no desespero, né? Ele vai dizer que o desespero é o quê? É essa inclinação afetiva, né? Essa ideia de que é um bem árduo, inalcançável, mas ao invés de eu ter a esperança, eu me desespero, não é? Afetivo quer dizer o quê? Eu sinto, né? Então, afetivamente, por isso que nós não podemos deixar que as paixões estejam acima do nosso intelecto e da nossa vontade, porque a minha vontade é o quê? É comer a manga. Então, racionalmente, eu vou pensar numa maneira de pegar essa manga, essa maçã. O que eu posso fazer? Ir atrás de um barco. Se eu sei nadar, eu posso usar as técnicas de natação para atingir esse bem. Do contrário, eu vou cair no desespero já, né, por completo, porque é um bem tão inalcançável que eu nem me dou ao trabalho,
Na vida prática, né, seria o quê? Nem me dou ao trabalho de buscar ali uma virtude ou algo na minha vida que me faça adquirir esse bem que eu desejo. Por isso que eu dei o exemplo do céu. Se a gente quer ir para o céu, mas não faz por merecer, ou faz ali uma coisa, né, mais ou menos, ok, você quer alcançar um bem, né, que, diga-se de passagem, é de difícil obtenção, né? Mas e aí? Você vai cair no desespero, no escrúpulo, por exemplo? Aqui entraria o escrúpulo, né, que é um tipo de medo, certo? E aí ele vai falar também, então, gera esse estímulo relacionado ao bem-ar, do bom e de difícil obtenção, e o outro que é desfavorável e de difícil obtenção. Acho que não era nem obtenção não a palavra, acho que eu errei aqui, gente. Só um minuto. De difícil evitação, é isso mesmo. Deixa eu escrever aqui de novo. E aí, quais são, né, essas paixões? Audácia, está relacionada com a coragem, medo e ira. Só um minuto. Difícil evitação. O que seria a audácia, né? Aqui, como é que seria a audácia enquanto paixão? É uma consciência afetiva de um mal árduo, mas vencível, né? Então, eu sou audacioso, né, para que eu consiga vencer ali aquele mal. E aí, o exemplo que eu coloquei aqui foi o próprio exemplo da castidade, né? Não que a castidade seja um mal, vocês entendem o contrário, né? A sensualidade, a luxúria é um mal. E pela castidade, que é uma virtude, e pelas práticas de castidade, que são atos bons, eu venço aí, né? Medo, que é a consciência afetiva de um mal invencível, maior do que nós, né? Por exemplo, agora, a pandemia, né? Muitas pessoas sentiram medo, né? Ou seja, acharam que o vírus era maior que qualquer coisa e se desesperaram, né? Então, o medo traz também aí o desespero. Oi? E por fim, né, como paixão, a gente vai trazer aqui também a ira, que é a posse de um mal difícil de se evitar. É quando algo ruim ou mal já aconteceu, né, e aí eu tomo posse dessa ira. E aí eu até coloquei aqui, né, a ira, enquanto paixão, ela é diferente da ira enquanto vício. Alguém quer dizer ou sabe me dizer o porquê? Ou quer explicar? O vício a pessoa já está inclinada já totalmente para já se lida mais fácil, porque a paixão que é só uma explosão daquele momento, talvez. Depois de tantas vezes submeter a paixão da ira, aí se torna isso. Exatamente. Aqui eu até coloquei um exemplo, né? A paixão enquanto ira é algo que acontece. Lembrem lá, é algo natural, um movimento natural. Vamos falar, por exemplo, em relação ao aborto. Quem aqui não se indigna em relação ao aborto? Todo mundo. Todo mundo se indigna, né, no caso. Né? Então, isso seria, né, é natural que a gente defenda o que também é natural, que é a vida. Então, eu fico indignado. Agora, a minha indignação não pode justificar, por exemplo, que através dela eu vá agredir uma outra pessoa e tirar a vida dessa pessoa também. Isso aí já é a ira enquanto vício, é o comportamento irado, né, de gritar, de brigar, de machucar ou matar outra pessoa. Então, é justo que eu fique irado no sentido de que estão atentando contra a vida. E de que maneiras nós lutamos contra a vida? A gente não vai matar as pessoas também, não é assim? Então, é isso mesmo que você falou, né? Ok, e aí, assim, também trazendo essa linguagem, né, mais psicológica, a gente vai chamar de reações de emergência, né? Então, são reações que estão ali, às vezes, quando eu estou em relação ao medo de um perigo, ou em relação a algum mal que aconteceu, né? São reações que a gente tem quando é colocado à prova, né? Digamos assim, certo? Alguém quer falar algo? Já estou terminando. Um dos problemas, né, do Freud foi que ele resume as reações humanas só às paixões. Como se o ser humano não pudesse contornar os seus inclinações naturais. É naturalista, não tem nada específico da matéria. Então, tudo que nós sentimos, tanto os desejos quanto da vontade, vem, né, do algo químico, né, biológico. Então, se você tem esse desejo de fazer uma coisa, exclusivamente na sua cabeça, né, no cérebro, que de reações químicas que acontecem. Vai dizer que se você resolver
como é, né? Não escutei, não O pai entendi. disse que se você reprimir, você fica doidinho nas ideias. Só que, Olha aí, tô vendo. Mas, o Freud disse que se você reprimir as paixões. Ah, agora eu entendi. Vendo uma dúvida, eu falo vendo aqui a ira por conta do vício. A dependência pode causar essa ira? A dependência. Dependência do quê? Dependência, porque você sabe que vício não se restringe apenas a substâncias químicas, e outras coisas também, né? Tipo eu sou viciado em drogas. Quando eu não tenho, eu fico virado, praticamente. Entendi. Está no sentido mais de apego, Isso. não necessariamente você ser viciado quimicamente, mas eu sou muito apegado no celular. Isso. Aí eu fico muito irado quando eu não tenho celular, ou quando algo me bloca de ficar mexendo no celular. Com certeza, isso também vejo também pelas crianças também, né? Porque, por exemplo, a criança está lá vendo seu cogumelo no celular, né? E aí a mãe precisa do celular e pega, aí a criança fica chorando, se debatendo, não sei o que, né? Tem essa parte da Sim, agora eu entendi. É justamente o que eu ia explicar agora, né? A desordem. A dependência, ela é o quê? Ela é uma desordem. Então, se a minha vontade em ficar no celular, ou em usar drogas, ou da criança em ficar o tempo todo nas telas, supera ali o intelecto, né? Embora a criança não saiba muito, mas aí cabe aos pais, né? Ensinar. Isso aí já é uma desordem que vai gerar, de fato, o vício. A desordem gera o vício, né? Por quê? Porque as paixões em si mesmas não são boas nem más. Por isso que está aqui, né? A orientação. Que é o que eu vou... Era aquele que eu ia perguntar se a desordem é sobre a causa e consequência. Peraí, repete de novo a pergunta. Se o vício causa a desordem causa o vício. A desordem. A desordem. Sim, porque a virtude, se eu quero ali, por exemplo, no movimento de seguir a minha razão, né, para tornar as minhas paixões boas, eu tenho que buscar fazer hábitos bons. Esses hábitos bons repetidos se tornam uma virtude. A ordem é uma virtude, por exemplo, e a desordem já não é, já é algo que sai ali, né, do que seria essa hierarquia. Então, a desordem vai gerar um vício. Se eu estou ordenado, como é que eu vou ficar viciado? Entendeu? De uma forma mais prática mesmo. O motivo pode ser uma causa do vício, né? Por exemplo, eu falei da criança, né? Que ela tá olhando muito o celular. Pode ser que a desatenção dos pais, né? Pode causar o vício da criança, né? Que é uma desordem que causa o vício. E aí é a partir do vício que causa a desordem, ou seja, causa alguns danos assim, psicológicos, né? No caso da criança, por exemplo, por que a desordem vai gerar esse vício? A criança ela tem uma rotina aí que deveria pelo menos ser extensa, né? A rotina lá básica de comer, tomar banho, brincar. Se essa ordem, se essa rotina não vai seguir, aliás, se a rotina não vai seguir essa ordem, né? Se a criança não tem vários momentos, mas tem só o celular, ela vai de fato começar aí a ficar mais inclinada, até porque a desordem, ela no sentido mesmo aqui, por exemplo, a vontade é ficar jogando no celular e eu coloco a minha vontade acima do meu intelecto. Vamos supor que não é uma criança, que é um adulto, né? Um adulto que quer ficar ali jogando e não quer trabalhar, por exemplo, né? E aí a minha vontade vai ficar aqui. Eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu não posso ficar muito tempo, por isso que eu estou falando do adulto, porque para a criança o pai tem que passar essa noção. E aí já é educação, já entraria até em outro tema, né? Porque é mais difícil. Mas para um adulto, por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas a minha vontade ela fica acima, né? Então ali vai gerando o quê? A desordem, a preguiça, entendeu? A assídia e aí outros vícios. É porque a gente costuma confundir muito, eu já notei isso, até eu mesmo estudando paixões, eu achava que eram coisas boas e ruins e que estavam muito relacionadas com aqueles vícios lá que a gente já conhece. Ira, assídia, né? Por isso que eu diferencio ali a ira de paixão e a ira de vício, entendeu? Quer falar, Iago? Não, só ressaltar que dependendo da idade da criança, nem tem um intelecto. Nem tem muita. Por isso que eu usei o exemplo do adulto, porque se eu for usar o da criança, complica, por conta do intelecto. Aquela criança nem despertou ainda. Mas eu entendi teu exemplo. Não, é mais a criança, porque se for colocar um adulto, aí eu ia ficar claro em outros assuntos
Aí, no caso da criança, então, a gente vai fazer o que o Iago fez, observar a idade, se ela tem condições mesmo intelectuais de entender aquilo que você está falando. Por isso que o ideal é o quê? Né, as regras aí, os pediatras vão dizer, o ideal é que até 2 anos nada de telas, que depois de 2 anos seja um uso moderado, que a criança não tem essa consciência, entendeu? Pode ir. Já que a criança não tem intelecto formado, por que se escuta falar de depressão na infância? Tu quer a resposta? Como é que a gente fala? Politicamente correto ou a verdadeira? A verdadeira. A verdadeira. A verdadeira. Assim, e não é assim, não é nem coisa minha, não, é porque de fato não tem. Criança não é ansiosa, criança não é depressiva. A gente não pode usar assim esses diagnósticos justamente por essa ideia. Só que não existe essa ideia na psicologia moderna, digamos assim. A psicologia moderna é mais uma questão mesmo ali de ir muito pelo sentimentalismo. Então, não é que uma criança não tenha depressão. Ela tem os sentimentos de tristeza, de alegria. Mas a partir do momento que eu coloco o sentimentalismo acima de qualquer outra coisa, eu estou negando ali acima até mesmo, não só dessa hierarquia, mas até da questão da alma, né, das potências da alma, eu excluo ali que há outras coisas, né, que a criança não é depressiva. É tanto que na terapia a gente fala que trata a criança, mas quem vai mais à terapia são os pais, porque o problema, na verdade, são os pais, e não a criança. Esses problemas que a criança tem, né, que ela não tem a razão para poder ordenar direito. Exatamente. É justamente porque as paixões são inferiores ao intelecto. Então, assim, mesmo que o intelecto da criança não esteja desperto, mesmo que a criança não tenha intelecto desperto, ela tem já as paixões. Né? Ela já é um ser humano com um organismo construído. Ela tem amor, medo, desespero, esperança. Ela tem tudo aquilo. Dependendo da idade, o que ela não vai ter é um intelecto capaz de ordenar aquilo. Aí os pais vão ter que trabalhar as paixões dela para, quando ela tiver a idade e a razão, ela possa, por ela mesma, né, seguir. Por isso que, assim, como o Iago falou, né, se a criança não tem, eu chamo esses pais para pedir que eles façam isso. E se eles não fazem, fica difícil o tratamento. E aí, qual é o problema? Hoje, de modo geral, não só na psicologia, mas no mundo, me diga aí como é que está essa hierarquia hoje, em qualquer lugar assim que a gente vai aí fora da igreja, né? As paixões estão em primeiro lugar. Tem uma... Não, pode ir. E só ressaltar uma coisa que o Breno já falou, né, mas só para ressaltar isso para ficar bem claro. Não existe assim a divisão de que, na linha do quadro, né, de cima para baixo é o bem moral e de baixo, do meio para baixo é o mal moral. Não é assim. Como se, por exemplo, tudo que me causa amor é bom e tudo que me causa ira ou ódio é ruim. É justamente o sentimentalismo que ela estava falando. É aquilo que traz conforto, né? O que fisicamente, né, que você gosta, né? Que você... Todas aquelas paixões ali, todas, do início ao fim, foram criadas por Deus, que são boas. Todas elas, em si mesmo, ontologicamente, são boas. Sim. Enquanto ser, não existe em nós, são boas. Todas elas. Isso aí seria o resumo, né, que eu iria falar. Que eu falei nem boas nem más, mas lá no final vocês vão entender. Não, mas pode falar, Iago. Porque o Iago, inclusive, falou de uma coisa... Não, mas ele falou de uma coisa importante que eu esqueci de deixar ali, né? No meio aí tem a questão da moralidade que o Iago disse, né? Ali no meio ali, no meio das potências, né? Então não é que seja algo moralmente bom, algo moralmente ruim. Ele falou, eu tinha esquecido de falar. Eu já tinha falado, né? Só falei por isso que eu não sabia se eu ia falar de novo. Eu ia começar. Por isso assim, por exemplo, a pessoa acha que toda ira é má. Então a ira de nós não é mal. Só que nós somos pés. Então a ira que ele teve lá nos originais não é pecado. É um ato de grande pecado. A ira da mãe, da filha. Então todas essas coisas são boas. O que vai determinar se é ruim ou não, se o seu ato é um mal moral ou um bem moral, é como o seu intelecto e a sua vontade vão utilizar elas. Por isso que uma criança que não tem intelecto desperto, ela não peca. Por quê? Porque ela tem essas paixões inteiras, do início ao fim, mas o intelecto dela, o vontade dela, não estão despertos para poder amar.
Quer um exemplo na psicoterapia infantil, por exemplo? A autoridade dos pais. Hoje, na psicologia atual, ela é chamada de quê? De tóxica, né? De sei lá o quê. E aí a autoridade está relacionada com o quê? Com o intelecto. Se aí chega uma criança, um adolescente no meu consultório falando aí, meus pais são tóxicos, não sei o quê, e eu vou entrando nesse jogo, que é de sentimentalismo mesmo e outras questões, não é? Eu vou, de fato, colocar essa paixão dele aí acima. E como é que eu vou falar de ordenamento com ele se o intelecto dele não tá bem formado e os pais não vão conseguir, porque para ele a autoridade dos pais é tóxica, por exemplo. Então, para muitos psicólogos, inclusive, né, é difícil, porque tirou-se ali, como é que eu posso dizer, noções de educação que são importantes. Hoje em dia, bater no filho, assim, né, eu também não bater, eu não bato, não tô mais também não, mas de vez em quando ele leva uma palmada, porque precisa, não é? Uma vez ele bateu na minha cara, uma vez, 2, 3, e aí você respira, né, a ira enquanto o vício já tá ali, querendo sair, mas aí a minha reação... Não é? De indignação, de não deixar, mas aí o que eu tive que fazer? Uma correção, né? Então, se a gente faz isso no consultório, é chamado de qualquer coisa, né? Menos de psicólogo. Então, não tem muito. E é um desafio, porque hoje em dia, Freud tomou... Psicologia infantil é muito do Freud, né? Que a gente vê na faculdade. A gente não vê outro autor, assim, só se você fizer uma especialização. Você só vê o Freud. E se o Freud reduz tudo às paixões, aí já começou errado. Só para ver se eu entendi. Então, a paixão é algo que está na alma, ela seria distinta dos sentimentos, das impressões, apesar de poder se seguir ou poder ser simultâneos. Seria isso? Seriam distintas. A paixão está na alma e os sentimentos podem decorrer de alguma situação ou de alguma paixão, talvez, os instintos. O sensível, né? O sensível, né? O sentimento, tá? Aquela coisa que você sente no corpo, através de uma situação, sim. Ela é distinta da paixão que está na alma. Não, aí eu vou pedir ajuda do Iago. Aí eu também acho que seria... É que assim, as paixões, elas só existem nos animais. Isso significa que, assim, um ser não tem matéria, não tem paixão. Por exemplo, os outros, eles não têm paixão. O que acontece é que todas essas paixões aí, elas são propriedades daqueles entes, daqueles seres que são materiais. Por isso que eles precisam da ira, do medo. Ele responde isso aqui, ele vai responder mais lá na frente, na Para assunto. evitar espacialmente. Né? É só o que é espacial, material, que precisa correr, fugir de algo. Por isso que tem um medo. Né? Porque, por exemplo, Nosso Senhor, provavelmente, ele sentiu, né? Uma raiva, uma coisa sensível, né? Sim, ele fala disso também. Aí ele deu lá a chibatada lá na galera e tudo mais, no caso do Mário. Sensivelmente, talvez ele não sentisse, vamos dizer, não dando um exemplo, né? Mas ele vendo questão racional, os deveres, né, da virtude, de expressar de alguma reação, ele vai lá e ele dá a mesma chibatada, né? Materialmente falando, a mesma situação. Teve uma certa ira, que é bem difícil, dizer assim, né? Ou talvez um mal a ser evitado, fosse difícil, porque para ele era um modo de agir diferente do habitual dele. Né? Mas ele mesmo assim agiu da mesma maneira. Mas não teve a participação do sensível. Então, isso teve justamente o que você falou, né? Da indignação do aborto, né? Vendo os vendilhões no templo, né? Aí viu que estavam dentro da casa do pai e ele expulsou, né? Sim, tá, até que tem um capítulo, né? Só sobre essa pergunta que você fez em relação ao Nosso Senhor. Mas pode falar aí. As paixões, as faculdades superiores, que a gente chama de superior, porque elas são aquelas faculdades que não dependem de órgãos. E a gente já discutiu isso em outras formações, né? Como é que o homem pode conhecer coisas imateriais e tal, não sei o que, tudo isso. Vontade. Por exemplo, como é que a matéria por si mesma deseja algo, intenciona algo com a vontade, tem intenção, finalidade. Não é possível, o homem precisa de uma parte, faculdades que são imateriais. No entanto, existem faculdades que a gente diz que são radicadas na matéria. Não é apenas matéria, mas está concomitante a elas, podemos dizer assim. E aí, no caso, são as paixões. As paixões, elas não são apenas matéria e não são apenas forma. São os dois concomitantes. Né?
purgatório não tem paixões? As almas do purgatório? Não, porque não tem corpo. Não tem corpo, já ia dizer, ele também responde. Compra o livro aqui que tá. Todas as perguntas estão aqui. Mas é porque ele começa falando disso. Só tem paixão que tem matéria. Aí eu queria dizer, o fleumático, né? Eu disse que ele vê a necessidade daquilo, então ele organicamente se estimula para fazer aquilo. Sim. Se estimula para fazer aquilo. Assim como a pessoa se estimula para se alegrar em algum momento quando fazer aquilo. A gente alega que comanda a vontade, as paixões. E acho que só isso, né? Eu pensava que tu ia falar, mas quando a paixão, pensava que tu ia sinalizar, né, de que você falou, a pessoa ela se estimula naturalmente, mas o que faz ela, por exemplo, se eu me estimulei, você falou do fleumático, mas foi em relação ao quê? A ele fazer algo? Aí ele tinha falado do fleumático. Deu Ah, tipo, o fleumático ele tem aí, ele se estimula para a ira, mas ele não age. Seria assim? O fleumático, ele no momento não sentiu a ira, mas ele quis ter a ira. Né? Ou seja, é um intelecto estimulando. Exatamente. Tomando ela. Mas aí, no caso do fleumático, ele estimulou a ira, a paixão, mas ele não teve o sentimento, assim, sensível. Porque se ele tem aquilo, mas não tem o sensível, ele não tem. Mas a paixão, no caso, está aí radicada, né? Está radicada. Até porque como é que ele vai descobrir que ele teve ira, se não é pelo sensível? A gente só pode conhecer as coisas pelo sensível. A gente não é anjo. A gente só sabe que tem ira porque a gente Sente, exatamente. Se não sentir a ira. E hoje também, falando dessa questão de sentimento, a gente tem uma cultura também muito sentimentalista, né? Então, é que fica mais difícil. Certo? Mais alguma pergunta ou questão? Eu ia falar, né? Voltar aqui nesse ponto justamente da necessidade do ordenamento, para a gente poder fechar e compreender melhor. E aí eu vou ler basicamente tudo que vocês discutiram aí, né? Mas eu vou ler para deixar... Quando a razão não orienta e nem regula habitualmente as paixões e a prática constante gera um hábito, esse hábito é denominado mal, porque não opera como um meio termo bom... Não, gente, estou lendo errado, desculpa. Não é aqui não. É aqui mesmo. As regras da razão visam orientar o apetite sensitível do homem em suas inclinações e ações para que não seja levado aos extremos de uma paixão, que diluem o bem da inclinação, da posse e do próprio objeto sensível. A consciência, a observação e o hábito de tais regras, que agem sob dois princípios, um da razão, que é o princípio da não contradição, pelo qual a razão orienta a distinguir o que é o bem verdadeiro do objeto sensível do que não é. Outro, da vontade, denominado sinderese, pelo qual a razão orienta a vontade, em seu apetite sensitivo, a inclinar-se ao que é bom e agradável, não só ao sentido, mas também à alma. O hábito desses dois princípios aplicados corretamente gera, pela constante prática, uma ação que é um meio termo entre o excesso e a escassez de bem. Decorem bem, né? Um meio termo entre o excesso e a escassez de bem, que uma paixão pode apresentar para o corpo e alma. Sobre a reta aplicação destas regras, funda-se a lei da moralidade, né? Por isso que eu falei, vou explicar o que o Iago estava explicando, né? Que é o ditame da razão. A reta razão do agir, que é uma participação da lei eterna. A regra suprema da moralidade é Deus, pois não se encontra na razão a regra suprema da moralidade, senão os ditames que são a participação em nós dos princípios da lei eterna divina, que é a regra suprema. E aí ele vai só continuar. Quando a razão orienta e regula habitualmente as paixões e a prática constante gera um hábito, esse hábito é denominado bom por causa de sua retidão e porque opera como um meio termo entre os extremos de uma paixão. Este meio termo inclui o que há de bom entre os extremos, evitando o excesso e a escassez do bem que possa ocorrer sem que ocorra contradição. Qual é a virtude que vocês lembram quando ele fala, né,
desse meio termo entre os extremos, né, da escassez e do excesso do bem. A escassez seria o quê? Exatamente, né, eu não procurar nenhum bem, o excesso seria o demais, que a gente está falando, né, o sentimentalismo e outros ismos aí, a temperança. Eu pensei no extremo entre o escrúpulo e o achismo. Verdade. Aquela lista das virtudes que a gente estava fazendo. E aí eu vou só concluir aqui para poder falar do quarto ponto, né? Como proceder, então, em relação às paixões. A desordem das paixões, como dito, gera o vício. Não obstante, se perfeito for o que está disposto, segundo o modo de sua natureza, a virtude será a disposição do que é perfeito para o melhor. Contudo, 3 coisas se encontram em oposição à virtude: o pecado, a malícia e o vício. E aí ele vai explicar aí cada um desses. Então, por que a gente precisa, então, desse ordenamento, né? O Iago até chegou já lá no ponto. E como é que a gente vai proceder para fazer, né, esse ordenamento? E como é que eu procedo agora que eu entendo, né, ali o que são essas paixões, como elas atuam aí na minha alma? Primeiro, para a gente entender como proceder, a gente tem que entender como não proceder, que são coisas que a nossa sociedade hoje faz, né, o não fazer. Não abolir as paixões, ou seja, não estudá-las, né, não conhecê-las, né? Quem é que estuda isso aí na faculdade? Tu estuda? Não, faz filosofia. Não, na faculdade eu não fiz, eu estudei assim em casa. Pois é, estudo em casa. Eu faço psicologia. Nunca nem ouvi falar, né? Se não fosse o Iago falando já... Você já me falou há um tempo, não é de hoje, né, que a gente fala sobre esse tema. Não tem. Não tem. Até mesmo, infelizmente, nos catecismos não tem. Não que seja assim, não vou nem dizer que não é vital, mas assim, seria bom, né? Saber se é algo que faz tão parte, né, da nossa vida, se é algo que rege tanto até os nossos comportamentos, muitas vezes, seria interessante que a gente soubesse, né? Por isso, deem valor aí o grupo, né, que está trazendo para vocês esse tema. Então, não abolir, né, não conhecer. E uma vez que a gente está aqui conhecendo, né, é interessante continuar esse estudo e se perguntar mesmo, né, como é que está isso. Como é que está essa hierarquia na minha vida, né? Como é que está aí a questão das paixões na minha vida? Porque também existe um modo prático de proceder com elas. Inclusive, assim, na psicologia tomista, a gente trabalha isso daí, né? Claro que a gente fala para o paciente de uma maneira mais compreensível, mas a gente trabalha isso daí. São esses pontos que eu tenho que levar para os pacientes. Não desvalorizar, né? Justamente, quando a gente fala de sentimento, quando eu olho para ali, penso só no medo enquanto sentimento mesmo, né? Eu supervalorizo isso no consultório ou na própria sociedade. Aliás, desvalorizo, né? Desvalorizo, supervalorizar também é o outro ponto. Não desvalorizar, nem supervalorizar, que faz um paralelo com o que ele vai dizer, né? Encontrar um meio termo entre o excesso e a escassez do bem. Então, não abolir, não desvalorizar, também não supervalorizar. Já sei que são todas as paixões, né? E agora? Né? Então, quando eu descobri o meu defeito dominante, que era a ira, primeiro eu tive uma relação de supervalorização, achava o máximo, né? Nossa, meu Deus! Depois eu, meu filho, ou você se converte ou você vai pro inferno, né? Depois eu fui vendo que não era bem assim. Que eu não tinha a ira, né? Pelo menos enquanto paixão, eu estava mais pro lado do vício mesmo e ainda tá, né? Tô no céu, não. O que fazer, então? Como proceder? E aí, olhem, né, para esse esqueminha aqui. Orientá-las, né, segundo a razão e a vontade livre. A vontade livre. Por quê? Porque se eu não tenho essa relação saudável, se eu não tenho essa hierarquia saudável, eu me torno escravo. Escravo da minha vontade, escravo das minhas paixões. E até do intelecto, acho que no sentido, não se for falar assim de uma pessoa mais soberba em relação à questão intelectual, estou te perguntando mesmo. Até no intelecto, né, também, se eu não ordeno muito bem esse intelecto, tem a questão da soberba, né, pessoa que se acha muito intelectual, também se não tiver aí bem orientado, né? Porque essa orientação, essa boa orientação que eu dou às minhas paixões, ela vai me fazer produzir as virtudes. Pode falar. É por isso que eles chamam a soberba de um pecado angélico, porque eles não têm as paixões para estar soberbo, não precisam delas para estar soberbo. Não é só duas, né? Que é a soberba e a inveja. Eu sei que tem as duas, mas não sei se são as únicas. Sim, para produzir virtudes, né, que são atos repetidos, né, e hábitos bons e ordenados, porque o vício também é um hábito que não é bom, mas para quem está no vício parece bom. Se não fosse, não estaria no vício. Então, orientar para os hábitos e as virtudes. Que, por sua vez,
vão nos ajudar a não ser mal formados no vício, porque tem até uma frase que o meu professor falou, né, de psicologia tomista, nós precisamos ser bem formados nas virtudes para não sermos mal formados no vício, que era o que você estava falando em relação à criança, né? Então, uma criança que vai sendo mal formada nesse tipo de vício, né, vai ficar difícil no futuro, por exemplo, ela largar o celular para fazer o que ela tem que fazer. Sim, gente, voltando, né? Orientá-las, não é, segundo a reta razão, segundo aí a ordem e a vontade livre, para que você não se torne escravo, não é, das paixões. Produzir, que vai nos levar também a produzir as virtudes, para não sermos mal formados, e adequá-las para o próprio fim do homem, né? O que o Iago deu ali uma introdução, e aí eu vou complementar, né? O fim do homem aqui também enquanto felicidade, não é? E aí eu trouxe até a descrição de Santo Tomás para a felicidade, né? Posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem. Felicidade é a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem. Isso aqui também já responde muitas questões atuais para a gente em relação até ao próprio termo, né, da felicidade. Dentro de uma reta ordem, né? Então, se está desordenado, né, se a hierarquia está invertida, não está numa reta ordem. Em algum momento essas paixões elas vão sobressair, elas vão me atrapalhar, elas vão se tornar sentimentos, elas vão se tornar reações, não é? E mais também interferências externas, né, como a mídia, né, influências de falsas amizades também que influenciam também nessa tal desordem, né? Sim. E aí, São Tomás ainda vai acrescentar, né, que a felicidade não é algo que você escolhe, é algo que lhe é dado. Então, porque nos é dado, temos também, digamos que essa obrigação, né, de ordenar-se para esse fim dessa maneira. Mas é isso, eu terminei aqui, né? Eu queria focar bem nessa questão do ordenamento, que eu acho que, de uma maneira até inicial, a gente começa por esse ordenamento, até entender. Porque, por exemplo, quando eu li sobre, como assim, né? Como faz isso agora? Mas se a gente for pensar no nosso dia a dia, nessa ordem aí do dia a dia, a gente consegue enxergar assim, né? Como é que nós estamos aí procedendo, como é que tá tudo isso aí na nossa vida. Então, felicidade, para concluir, né? Uma posse, lembrem-se disso, posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem. E eu preciso adequar, né, as paixões para esse fim. Felicidade e o fim também, o último, que é a santidade.